Olá a todas e a todos. Bom, este vídeo vem na sequência do anterior sobre o desmistificar a proteção civil e eu tinha terminado na intervenção. Referi o facto de proteção civil começar com a prevenção e a mitigação, depois ter a intervenção como reforço à capacidade instalada nos meios de proteção e socorro, portanto, o sistema integrado de operações de proteção e socorro. Mas faltou falar, e portanto este vídeo vai ser mais curto que o anterior, que já ia com mais de 10 minutos. Faltou falar, portanto, daquela que é a última fase, ali assim, deste ciclo de atuação, por assim, deste ciclo de atividade de proteção civil. E a proteção civil é, nos termos do artigo 1º da Lei de Bases de Proteção Civil, a atividade desenvolvida por todos, pelos cidadãos, portanto, pelo Estado, o Estado que é o território, o seu povo e um governo democraticamente eleito, e, portanto, todas as entidades públicas ou privadas, que obviamente são operacionalizadas por cidadãos. Então falta a fase da recuperação, ou seja, aquilo que é mais visto da vertente de proteção civil, até porque os nossos serviços de proteção civil não atuam muito nessa fase, não quero dizer que não atuam, mas não atuam muito nessa fase, é a fase da recuperação, é a fase da resiliência, é a fase da reposição da normalidade. Vamos imaginar, no caso dos incêndios, portanto, os incêndios destruíram habitações, por exemplo, no meio rural, então compete ainda, no âmbito deste ciclo de emergência, do ciclo de proteção civil, por assim dizer, compete ainda. Eu estou a utilizar aqui palavras que sejam acessíveis a todos. Portanto, compete ainda a reposição da normalidade. E o que é isto da reposição da normalidade? É repor essas casas, por exemplo, e desejando que não tenha falecido ninguém, num estado próximo, ou melhor até, do que aquele em que se encontravam antes, isto a título de exemplo, não é? Antes daquele evento ocorrer. Fossem casas velhas, fossem casas novas, o que quer que fosse, eram habitadas. Então elas necessitam de ter condições, voltar a ter condições de habitabilidade para que aquelas pessoas ali possam voltar, portanto, retornar normalmente à sua vida. Apesar do evento trágico que ali ocorreu. Bom, isto pode implicar a articulação com seguradoras, se não houver seguros, pode ser feito com recurso a fundos de emergência, enfim. Mas, portanto, deveria ainda existir envolvimento dos serviços de proteção civil nesta fase. É claro que, normalmente, como depois há seguradoras, há uma série de outros serviços, os serviços da Segurança Social, etc, etc. Portanto, normalmente, os serviços municipais de proteção civil e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil eximem-se desta sua responsabilidade. Vimos isso, por exemplo, em Pedrógão, portanto, até porque depois há todos os interesses instalados em torno dessas coisas, em que na fase de recuperação, na fase de resiliência, de reposição da normalidade, a estrutura, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, naquele tempo, portanto, não estava presente e os serviços municipais de proteção civil também não. Foram outros departamentos, das câmaras, etc. E, portanto, isto é muito esquecido. Não quer dizer que não faça parte. Se atentarem ao que está na Lei de Bases de Proteção Civil, compreendemos que isto faz parte. Deveria ser o Serviço de Proteção Civil a coordenar essa ação de reposição da normalidade, até como forma, eventualmente, de garante que os interesses instalados não se sobrepõem, não se sobrepõem aos direitos
aos legítimos direitos das pessoas, portanto, voltarem à normalidade possível após essa situação, essa ocorrência que alterou as suas vidas. No caso, a destruição da sua habitação. Portanto, nós somos um povo que, enquanto sociedade, não somos uma sociedade com uma cultura de proteção civil e os nossos governantes são pessoas desta sociedade civil, não é? Que depois são eleitas e, portanto, não podemos esperar que eles sejam muito diferentes de qualquer outro cidadão pelo facto de terem sido eleitos. O indivíduo é eleito porque é um indivíduo popular, porque consegue convencer os eleitores de que tem ideias, de que tem projetos que serão úteis à sociedade civil. Não porque seja extremamente competente em matéria de proteção civil. Mesmo para os cargos de serviços municipais de proteção civil, unidades locais de proteção civil, muitas vezes são nomeados para os cargos familiares do Presidente da Junta, ou do Presidente da Câmara, ou de alguém ou de um vereador da Câmara, ou de alguém que é do mesmo partido. E o mesmo se passa na estrutura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Por vezes o amiguismo, a cunha, o laço familiar ou de amizade é aquilo que determina que vai para ali um indivíduo, por exemplo, para comandante nacional, que vamos ver depois, ok, então mas é licenciado em Engenharia de Proteção Civil, é alguém com uma visão. Não, vem da área da intervenção e tal, e é da área de geologia, por exemplo, ordenamento do território. Não quer dizer que não tenha ali algumas competências em proteção civil. A geologia tem algumas competências, mas é a pessoa com a visão mais ampla depois para a parte da prevenção, da mitigação, da sensibilização pública. Talvez não seja. Isto hipoteticamente, claro, não estou aqui a referir-me a ninguém em concreto, mas hipoteticamente pode acontecer. Bom, e este vídeo já vai longo. Eu queria apenas deixar esta nota, então, de que falamos da prevenção e da mitigação, depois, na fase de emergência, a intervenção, mas depois não nos podemos esquecer da resiliência, que é a recuperação, é a reposição da normalidade. Na medida do possível, deixar o que foi destruído, pelo menos como estava antes de ser destruído, preferencialmente melhor. Mas não nos podemos esquecer também das pessoas e dos outros seres vivos. E, portanto, o processo de resiliência implica, em muitos casos, também o acompanhamento psicológico, ou, em alguns casos, até mesmo o acompanhamento psiquiátrico, porque pode ter havido um trauma tão grande com a situação que a pessoa é incapaz de fazer o processo de resiliência, de voltar à sua normalidade como se o evento não tivesse ocorrido. E é preciso ter em conta ainda um outro aspecto importante. É que, mesmo com acompanhamento psicológico e psiquiátrico permanente, contínuo, essa pessoa pode nunca vir a ser capaz de retomar a sua vida como se aquele evento não tivesse ocorrido. E, portanto, vai necessitar desse acompanhamento para o resto da sua vida. Esquecemos muitas vezes deste aspecto que é importantíssimo, e era apenas isto. Muito obrigado a todas e a todos pela vossa sempre inestimável atenção. Eu despeço-me com amizade. Até uma próxima oportunidade, desejando sinceramente que estejam em segurança, atentos, mas também preparados. Obrigado.